Sabia que trabalhar com colunas que permitem dados null pode ser muito mais complexo do que você imagina? Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server. E no vídeo de hoje vamos falar sobre null. Isso mesmo, os cuidados que nós precisamos ter ao trabalhar com esse tipo de dado ou colunas que permitem esse tipo de dado. E se você realmente acha que já domina esse assunto, eu vou te fazer um desafio. O desafio vai funcionar da seguinte forma. Eu vou te dar um caso prático e algumas alternativas. Você pausa o vídeo, analisa e coloca aqui embaixo nos comentários a opção que você acha a mais correta. Mas no final do vídeo nós vamos ver a resposta correta e eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender com o resultado. Tá pronto? Então vamos lá. Imagina uma tabela com 10 linhas. Uma coluna ID, uma coluna nome e uma coluna com número de dependentes. Essa coluna, número de dependentes, é um inteiro. Sabendo que nós temos apenas uma única pessoa que tem 3 dependentes, se eu fizer essa query, quantas linhas teremos de output? Alternativa A, 9 linhas. Alternativa B, 1 linha. Alternativa C, nenhuma linha. Ou alternativa D, impossível afirmar somente com essas informações. Então agora você pausa o vídeo, analisa a query, analisa as alternativas e deixa aqui embaixo, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários a alternativa que você acha correta. Vou continuar o vídeo e mais no final do vídeo a gente volta nessa pergunta para a gente ver qual que é a resposta correta. E eu já te adianto que dominar esse assunto foi extremamente fundamental para que eu pudesse ser aprovado no teste prático que eu fiz em uma empresa aqui na Europa. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço a sua ajuda para que o canal possa crescer e alcançar ainda mais pessoas. E para isso, basta você apertar o botão de inscreva-se aqui embaixo. Você não paga nada e ainda ajuda no crescimento do canal. E agora que você já é inscrito no canal, é hora de ir para a tela do computador entender as particularidades desse tipo de dado. Estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês. E eu criei essa tabela aqui chamada Clientes Demo, onde eu vou conseguir demonstrar para vocês as particularidades dos valores null e principalmente os cuidados que você precisa ter quando você for criar queries que utilizem colunas que permitam null. Então você precisa ter alguns cuidados para que o seu output, para que o resultado da sua query seja de fato o que você espera. E para começar, vamos entender essa tabela que tem 4 colunas, ID, nome, sobrenome e idade. E de cara, a primeira coisa que você precisa saber é que o null ele é diferente de vazio, o null ele é diferente de espaços em branco. Então, o que é o vazio dentro de uma base de dados? O vazio é simplesmente quando você abre e fecha aspas simples, ou seja, ali dentro tem como se fosse um espaço. Não é bem um espaço, é vazio, não tem nada. Mas aquilo é um valor, aquilo é uma informação. E por que é que o null ele é diferente do vazio? Porque o null ele é a ausência de qualquer informação. Então, quando você tem uma coluna que tem ali um null, o SQL ele não consegue identificar qual é aquele valor, ou seja, ele é um valor desconhecido. Quando você tem esse valor desconhecido, é porque você não tem nenhum valor, é a ausência de qualquer valor. Diferente do vazio, que é um valor desconhecido, porque você colocou aspas simples lá, espaço, vamos dizer assim, então ali tem uma informação. Mesma coisa quando você tem espaços. Espaços é uma informação. Então, null também é diferente de espaços. E null também é diferente da string null, do texto null, né? Do varchar null. Então, isso aqui é um dado null, ou seja, não tem informação nenhuma aqui. Isso aqui é uma string, é um texto null, porque está delimitado por aspas simples. Então, tudo que está entre aspas simples é um texto, tá? E é importante que você não saia desse vídeo sem entender isso, que o null ele é diferente de vazio e que o null é de fato a ausência de qualquer valor. Você não tem nenhum valor ali, aquele valor é um valor desconhecido. E é importante você entender isso porque quando a gente for avançando aqui nos detalhes do null, você vai ver que por conta disso existem várias outras coisas que o SQL não consegue fazer porque ele não reconhece o valor. E aí, para a gente continuar, eu vou fazer uma consulta aqui bem simples. E aí, para a gente fazer consulta no SQL, normalmente a gente usa aqui a cláusula where, a coluna que a gente quer filtrar.
E a gente usa, por exemplo, o operador, né, de comparação, que pode ser igual, diferente, maior, menor, menor, igual, e por aí vai. E o valor que a gente quer pesquisar, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o ID 7, a gente vai ver aqui já a primeira coisa que eu falei aqui para vocês. No ID 7, nós temos o sobrenome e nós temos a idade. O sobrenome, ele é vazio, ele está vazio. Mas para o SQL, ele é um valor conhecido. Então, o SQL sabe que nessa linha, nesta coluna, existe um valor vazio. Então, aqui tem valor, aqui tem informação. Já na coluna idade, aqui não tem informação nenhuma. É a ausência de informação aqui quando você tem esse no aqui. Então, são diferentes. Quando você quer filtrar essas informações, a gente já viu que a gente vai utilizar o operador, os operadores de comparação. Então, ID igual a 7, ID igual a 8, nome igual a José, nome igual a Maria, nome diferente de Pedro. Então, a gente usa esses operadores. Só que, se a gente vem aqui, por exemplo, e eu coloco clientes demo where idade igual a 30, eu vou ter um output, certo? Todos os clientes onde a idade é igual a 30. Se eu vier aqui na clientes demo, a gente vai ver que a gente tem clientes com as mais diversas idades e clientes sem idade também. Só que se eu vier agora e quiser, por exemplo, pegar todos os clientes que não tenham idade preenchida e eu vier aqui colocar, vou deixar essa query aqui, vou pôr aqui embaixo, e eu pôr idade igual a null, olha só o que vai acontecer. O SQL ele não vai trazer para mim nenhuma informação. E por que o SQL não traz informação para mim? Justamente por aquele motivo. Quando a gente está trabalhando com valores que não são conhecidos, o SQL não vai conseguir utilizar os operadores de comparação. Então, como que ele vai saber que a idade que está naquela coluna, por exemplo, ela vai ser igual a null se ele não conhece o valor especificamente daquela linha? Então, ele não traz essas informações para a gente. E aí entra aqui o primeiro grande detalhe, que é a forma como que você filtra os valores null. E uma dica é sempre você pensar primeiro em português e depois você tentar traduzir isso para o inglês. Então, vê só, eu quero todas as colunas que são nulas, ou seja, onde a idade é nula. E aí fica fácil porque nós só temos duas possibilidades quando a gente trabalha com dados null. Ou eu quero onde aquela coluna é nula, ou eu quero onde aquela determinada coluna não é nula. E aí, se a gente pensar em português, é nulo, e traduzir esse é nulo para o inglês, isso vai ficar is null. E se a gente pensar não é nulo e traduzir isso para o inglês, vai ficar is not null. Então, coluna is null, coluna is not null. Então, se eu pegar esse mesmo exemplo aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar substituir esse igual a null aqui pelo operador is null. E aí, quando eu fizer essa consulta aqui agora, ele vai me trazer todos os clientes onde a idade é nula. Então, aqui eu tenho 3 clientes onde a idade é nula. Outra possibilidade é se eu quiser os clientes que não tenham idades nulas, ou seja, todos os clientes que têm idade preenchida. Então, se eu ponho idade is not null, ou seja, not de não, eu estou negando, eu não quero os que são nulos. Então, quando eu selecionar aqui, que eu executar essa consulta, você vai ver que todas as idades vão estar preenchidas com alguma informação. E isso acontece por quê? Porque eu utilizei o operador is not null, ou seja, a minha idade não é nula. E aí, para filtrar essas linhas, sempre que elas forem nulas ou sempre que elas não forem nulas, nós vamos usar esses operadores, is null e is not null. Outra coisa muito interessante quando a gente está falando dos null é o comportamento da função count, a função que conta as linhas. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e coloco select asterisco from clients demo e coloco um count aqui, por exemplo, count asterisco, o SQL vai pegar todas as linhas dessa tabela e vai contar. Então, ele deu 96 linhas, que é exatamente, se a gente vier aqui na clientes demo, é exatamente a quantidade de linhas que nós temos. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, e dá um asterisco aqui, você vai ver que nós temos aqui de output 96 linhas, que é exatamente o que o count fez. Só que a gente tem um pequeno detalhezinho aqui. Quando eu conto com asterisco, ele vai me dar um resultado, mas olha só que legal, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o sobrenome.
Se eu colocar o sobrenome e fizer um count também, aqui eu tenho 96 e aqui eu só tenho 94. Então, essas informações já estão diferentes. E o que é mais interessante é que se eu mudar essa coluna e eu colocar idade, olha só o que vai acontecer se eu comparar essas três colunas. Todas têm as informações diferentes uma das outras. E por que isso acontece? É exatamente por conta do comportamento null. Então, se a gente pega essa clientes demo e a gente faz uma análise em cima dela, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que nós temos algumas colunas que têm informações preenchidas, algumas colunas que não têm informações preenchidas. E o count, quando ele vai contar, ele vai exatamente desconsiderar o que ele não reconhece de valor, ou seja, os dados null. Por que no asterisco, quando a gente fez um count asterisco, ele trouxe 96 linhas de output? Porque quando você faz um count asterisco, o SQL ele vai vasculhar cada uma dessas colunas aqui. Então, ele vai em cada linha e em cada linha ele vai analisar cada coluna. Então, ele vai na primeira linha e vai ver. A coluna ID tem informação? Tem. Se a coluna ID tiver informação, já é suficiente para ele contar essa linha no nosso count. Só que imagina que o ID fosse nulo. Ele ia verificar a segunda coluna. Tem informação? Tem. Se tem, ele já conta. Se imagina que não tivesse informação, ele ia fazer a mesma coisa para a terceira e para a quarta coluna. Se em alguma dessas colunas ele achar informação, ele conta a sua linha. Se em todas as colunas essa informação tiver null, ele vai desconsiderar a sua linha e não vai contar. Como todas as linhas têm pelo menos uma coluna com valor preenchido, ele conseguiu contar todas as colunas e deu o output de 96 linhas, como a gente viu, que é a quantidade de linhas que tem na tabela. Só que quando a gente coloca uma coluna específica no count, agora ele não vai mais vasculhar a tabela inteira. Ele vai olhar especificamente aquela coluna, aqui no caso a coluna sobrenome. E aí se eu executo aqui um select count em cima do sobrenome, ele deu 94 linhas. E por que ele deu 94 linhas? Se a gente executar de novo esse select com asterisco, agora a gente precisa olhar só para a coluna sobrenome, que é o que o count vai fazer. A gente especificou o que é contar aquela coluna, então ele vai desconsiderar as outras. E aí ele vai ver, tem informação, conta, tem informação, conta, tem informação, conta, e vai fazer isso para todas. Quando ele chegar aqui no vazio, ele vai ver, tem informação? E lembra daquela primeira coisa que eu disse que você não pode sair daqui sem entender? Pois bem, aqui ele também vai contar essa linha. Por quê? Porque vazio é diferente de null. Vazio é informação. Vazio é um valor que o SQL reconhece, não é um valor desconhecido para o SQL. Então, ele também vai contar essa linha, mesmo vazia, porque isso é informação. Só que quando ele chegar bem aqui no null, ele vai ver, opa, essa informação eu não conheço, não existe informação aqui. Então, eu não vou contar isso. E aí, ele não conta essas linhas que tem null. E aqui no último exemplo que eu coloquei aqui a idade, ele deu uma linha a menos do que o sobrenome. Se a gente analisar aqui de novo, 96, 94 e 93. E por que tem essa linha de diferente? É justamente pelo exemplo que eu coloquei aqui, ó. Sobrenome aqui é vazio e aqui é null. Então, aqui quando eu mandei ele contar o sobrenome, ele contou essa linha 7, mas quando eu mandei contar a idade, ele já não contou, porque agora na idade tem null. Então, perceba que quando o SQL encontra informações, ele conta. Quando ele não encontra, ele não conta. E aí a diferença é que o asterisco ele conta, ele vai analisar todas as colunas da linha. Se alguma tiver informação, ele vai contar. Quando eu especifico uma coluna, ele vai analisar somente aquela coluna. Outra coisa, e talvez a mais importante quando você estiver trabalhando com null, é que os filtros com o null, além de você ter um operador diferente, quando você vai filtrar valores dessas colunas que permitem valores null, você precisa ter muito cuidado. Porque imagina que eu faço isso aqui, select asterisco from clientes demo, e eu vou filtrar isso aqui, onde a idade seja igual a, na verdade, seja igual a 25. Quando eu filtro onde a idade é igual a 25, o SQL vai na minha clientes demo, na tabela, vai para a coluna idade e vai filtrar tudo onde a idade é 25. Legal, ok. Só que imagina que eu quero
todos os clientes onde a idade seja diferente de 25. Então, se eu venho aqui e ponho onde a idade é diferente de 25, olha só o meu output. Todas as informações estão aqui e eu tenho aqui todas as colunas de idade preenchidas. Só que olha o que é estranho. Se eu vier aqui, deu 89 linhas. Se eu filtrar agora idade igual a 25, deram 4 linhas. 89 mais 4 vão dar 93. Só que olha só quantas linhas eu tenho na tabela. 96 linhas. Onde foram parar 3 linhas? E essa pergunta eu vou te responder só mostrando o seguinte. Se eu venho aqui no Select Asterisco from Clientes Demo, você vai ver que eu tenho alguns clientes onde eu tenho idades null. Se eu venho aqui e filtro clientes diferentes de 25, é estranho que esses clientes que têm idade null, eles não aparecem. E é justamente as 3 linhas que a gente tem de diferença. E por que esses clientes não aparecem? Porque quando você usa os operadores de comparação, como eu já mostrei para vocês, o SQL ele não consegue fazer a comparação entre essas colunas. Porque ele não reconhece o valor nulo. Então, ele desconsidera aquela linha. Então, você vai perder essa linha. E eu tive uma questão muito parecida com essa quando eu fiz um teste para uma empresa na Europa, aqui de Portugal. E a questão é exatamente para filtrar fazer uma determinada consulta e filtrar uma determinada coluna onde você precisava pegar informações diferentes de um determinado número. E aí, você precisa usar um mecanismo diferente para você conseguir ter esse output. E aí, você tem algumas formas de fazer isso. No caso, 2 formas. A primeira é você colocar um OR idade is null. Então, ou eu quero quando for 25, diferente de 25, ou quando a minha idade for nula. E aí, agora, você vai ver que a gente vai ter aqui essa informação. Só que eu não recomendo muito você usar esse operador OR, principalmente nesses casos, porque pode ser que você tenha uma performance um pouco pior aí na sua query. O que normalmente a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e utilizar uma função chamada isNull. Isso mesmo, a função tem o mesmo nome, isNull, diferente de isNull separado. Então, isso aqui, apesar de você usar a mesma pronúncia, são coisas diferentes. Isso aqui é uma função e isso aqui é um operador de comparação, vamos dizer assim. Então, essa função aqui ela serve para que você pegue um valor nulo e defina um valor default para ele, um valor padrão para ele. Isso aqui é o que você vai usar para filtrar as colunas quando você quiser valores nulos. E para te comprovar isso, eu vou vir aqui e vou pôr essa funçãozinha aqui, isNull. E aí a gente consegue ver o comportamento exato dela. Então, quando a gente tem valores, ele simplesmente repete o valor. Quando a gente tem null na coluna, ele coloca o valor default. Aqui 0, porque aqui está 0. Se eu ponho aqui, por exemplo, -1, agora aqui vai ficar -1. Então, aqui é um valor default que a gente coloca. Tá bem? E aí, quando eu faço isso agora, eu não vou ter mais informações nulas aqui, ó. Percebe que agora todas as linhas estão preenchidas. Se ela tem informação, ela repete. Se ela não tem informação, ela põe o valor default. E agora o meu operador de comparação, aquele padrão que a gente usa, ele passa a funcionar. Então, se eu venho aqui e ponho idade diferente de 25, ele vai conseguir trazer para mim essas colunas. Tá vendo? E aí, isso é para você ter muito cuidado, porque isso aqui pode fazer total diferença no output da sua query, principalmente se você não prestar atenção. E no começo do vídeo eu deixei um desafio para vocês, a gente vai ver o resultado desse desafio agora, e eu tenho certeza que você provavelmente já deve estar imaginando agora a resposta depois de todo o conteúdo que eu passei aqui no vídeo. Mas vamos lá para a gente entender com calma se você acertou ou se você errou. E eu dei para vocês uma tabela onde nós tínhamos algumas colunas, no caso 3 colunas, ID, nome e número de dependentes, e eu disse para vocês que essa tabela tinha 10 linhas, então essa tabela aqui tem 10 linhas, tá aqui, e que somente uma pessoa tinha mais do que 3 dependentes, que no caso aqui é o José. E eu pedi para vocês
me dizerem qual o output da query quando eu colocava esse filtro aqui, número de dependentes menor do que 4, certo? E aí, eu deixei essas alternativas aqui. Esse output iriam ser 9 linhas, esse output iria ser uma única linha, esse output não ia ter output, não ia ter nenhuma linha, ou era impossível de afirmar somente com aquelas informações que eu dei para vocês. E aí, se a gente executar essa query aqui, olha só o que vai acontecer. Se eu não executar aqui, a gente vai ter de output exatamente 9 linhas aqui embaixo. 9 linhas. Só que essa, por incrível que pareça, ela não é a resposta desse desafio, não é a resposta desse quiz que eu deixei para vocês. Por quê? Porque nesse cenário aqui, eu tenho 9 linhas. Se eu pegar essa mesma tabela aqui, ó, ela tem as mesmas 10 linhas, o José é a mesma pessoa que tem o número de dependentes maior do que 4 e só ele tem, na verdade, maior do que 3, e só ele tem mais do que 3 dependentes. E se eu aplicar esse filtro aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter 7 linhas de output. Então, não tenho 9 mais, agora eu tenho somente 7. E por que que isso aconteceu? Exatamente pelo exemplo que eu dei para vocês quando eu mostrei a demo. Porque o número de dependentes, eu tenho valores nulos. E quando eu tenho valores nulos no número de dependentes, o que que acontece? O SQL desconsidera essas linhas se eu estiver aplicando um filtro em cima dessa coluna. Se eu estivesse aplicando um filtro no ID, ele ia trazer os resultados, porque todos são preenchidos. No nome é a mesma coisa, só que no número de dependentes, não, eu tenho valores null. E o resultado desse desafio, desse quiz, é que é impossível de afirmar o número de linhas de output dessa query olhando somente para a consulta. Você precisa saber da estrutura da sua tabela, dos dados que você tem na sua tabela. E se a gente analisar aqui, ó, o clientes A, ele tem a coluna número de dependentes como permitindo valor nulo, ela é no label. Já a clientes B, que eu criei aqui, a gente tem essa informação na número de dependentes como no label, ou seja, não permite valores nulos. Então, se eu tivesse te dado essa informação, que o número de dependentes era ou não era null, você provavelmente iria conseguir ter uma resposta melhor. Então, se eu falo para vocês que essa coluna não permite valores nulos, e eu tenho 10 linhas e só um tem mais do que 4, então, consequentemente, as outras são menores. Então, a gente vai ter o output de 9 linhas. Agora, se eu não te digo isso, como que você vai... Ou então, até se eu te digo que ela permite nulo, como que você vai saber se os que têm menos do que 4 realmente têm valores preenchidos lá ou simplesmente estão nulos? Então, sempre antes de você fazer qualquer query, é muito importante que você analise a estrutura da tabela e veja se aquela coluna permite dados nulos, porque isso vai mudar completamente a forma de você fazer a sua query. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse atender a clientes A, a consulta da tabela clientes A, para que a gente tivesse o mesmo output, eu iria ter que utilizar a função isNull e definir um valor default aqui para os dependentes. Então, isNull 0. E quando eu desse o select, agora a gente vai ter as mesmas 9 linhas. Agora você entende por que é muito importante você analisar a estrutura das tabelas e os dados nos quais você está trabalhando antes de sair montando aí suas queries de qualquer forma. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, já vou te pedir para deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que costuma montar queries e precisa saber de cada um desses detalhes dos números. Vou ficando por aqui, tchau, tchau e até o próximo vídeo.